Olá, pessoal, bom dia, que Deus os abençoe. Como é que vocês estão? Boa quarta-feira para vocês. E eu sei que vocês estão completamente desanimados, mas a gente já vai falar sobre a PEC do voto impresso, porque sim, gente, tem uma esperança. O próprio presidente já sabia que não ia passar na Câmara e a gente já vai conversar sobre isso. Também vou trazer para vocês o vídeo do Barroso que estão falando que foi editado, mas ele possui uma estranha semelhança com uma frase dita pelo Dirceu em 2018. Também tem a história do PT pagar 2 milhões de multa, revogação da Lei da Segurança Nacional, que na qual foi revogada, então ela é obrigada a soltar o Daniel Silveira, e os vândalos de São Paulo foram soltos. É isso mesmo, um deputado federal está preso, mas os vândalos aqui de São Paulo continuam soltos. Então vamos começar aqui o vídeo. Lembra quando Dirceu disse vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição? Depois ele disse que ele foi muito infeliz nessa frase, que não foi isso que ele quis dizer, disse que o PT conseguiria ganhar a eleição no voto e nós sabemos que isso é mentira, que foi muito claro o que ele quis dizer, que tem uma estranha semelhança com a frase do Barroso, que disse que eleições não se vence, se toma, e depois ele questiona, está ligado esse som aí? Quem fala bobagem, né, e depois se arrepende, fica preocupado. Foi uma filmagem feita, inclusive, pela TV Câmara. O que acontece? Segundo a Folha de São Paulo, ele estava fazendo uma piada sobre as eleições de Roraima. O que causa estranheza nessa brincadeira dele é essa resistência dele ao voto impresso, que casou com essa brincadeira, que é igualzinho à frase do Dirceu, que também é conhecido como Daniel. Parece aí que faz chantagem com os ministros e ele ter escondido o inquérito que rola no TSE sobre a invasão hacker de 2018. É uma brincadeira pouco inoportuna, se é que é uma brincadeira. E sim, nos causa curiosidade, nós temos o direito de questionar, embora a Folha de São Paulo esteja um tanto quanto incomodada com o fato. Mas eles não estão incomodados com o fato de Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia, que é o vice-governador do estado de São Paulo e cotado para concorrer ao governo paulista, se encontrar em restaurante um dia antes do TSE enviar uma notícia-crime ao STF contra o presidente Bolsonaro por ter divulgado o tal inquérito sigiloso do hacker de 2018. Moraes, do STF, Maia e vice de Dória se encontram em churrascaria em São Paulo. Eles foram flagrados em uma churrascaria em São Paulo na segunda-feira, dia 9. Aqui estão as fotos, esse é o Rodrigo Garcia, esse é o Rodrigo Maia e esse é Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Rodrigo Maia e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, foram flagrados em uma churrascaria em São Paulo na segunda-feira. O estabelecimento fica localizado na região dos Jardins, Rua Tucumã, em frente à portaria principal do Clube Pinheiros. É uma área da alta classe aqui de São Paulo. Rodrigo Maia estava em São Paulo nesta segunda-feira e participou de uma entrevista no estúdio da CNN Brasil, na capital paulista. Na ocasião, o deputado defendeu os ministros do STF e chamou o presidente da República, Jair Bolsonaro, de covarde. Bolsonaro ataca o ministro Barroso e tem pouca coragem de atacar o ministro Moraes. Isso prova uma covardia dele, porque sabe que o ministro que relata os inquéritos das fake news, atos antidemocráticos, é o ministro Alexandre de Moraes. Mostra que ele não é tão corajoso, é covarde e, no fundo, quer gerar uma instabilidade para que alguém ataque ele com mais força, que seja no judiciário, no Congresso, para ele tentar um contragolpe, declarou em entrevista à CNN. Não, senhor Rodrigo Maia, o Bolsonaro não é covarde, porque quando ele ataca o Barroso, ele ataca todos. Tanto que Fux se meteu na briguinha que não era dele e saiu ali em defesa dos ministros, falando que acabou o diálogo com os três poderes. Logo depois se reuniu com o PGR, Augusto Aras, que garantiu que estava ao lado da Constituição. Covarde é você que mudou de lado e passou a atacar o governo e a empacar as pautas de interesse da sociedade porque não estava tendo seus desejos infantis atendidos. Você é um covarde traidor da pátria, não, presidente Bolsonaro. E vocês sequer deveriam estar numa churrascaria, vocês deveriam estar no spa, porque, né, o Rodrigo, tá gordinho, filho.
Tá gordinho. Gordura faz mal pro coração. E agora vamos falar da PEC do voto impresso. A PEC do voto impresso foi rejeitada pelo plenário da Câmara. O Felipe Barros lamentou a derrota, disse que foi uma interferência indevida do TSE, no caso do Barroso, e ele disse o seguinte: nós tivemos a maioria do plenário, mas não atingimos os 308 votos necessários por se tratar de uma PEC, afirmou o Felipe Barros. A interferência indevida do TSE foi Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli indo conversar com deputados e falando assim: ô meu lindinho, sabe aquele processinho lá que você tem então? Tá engavetado. Se você não votar a nosso favor ou contra o voto impresso, eu acho que ele vai andar, porque ele ainda não prescreveu. Então eu acho bom você pensar no que você vai votar. E claro que quem tem rabo preso atende o seu dono. Só que o Lira já tinha falado que estava passeando pelo Senado a PEC do voto impresso aprovado em 2015, ocasião esta que o Rodrigo Maia elogiou o então deputado federal Jair Bolsonaro. Vocês não lembram disso? Que ele fala, graças ao Jair Bolsonaro, a democracia, não sei o que lá, a PEC do voto impresso. Pois é, e o Senado ignorou, tá lá guardadinho. A Câmara já aprovou a PEC do voto impresso em 2015, o Senado ignorou o tema. Enviada à CCJ do Senado, a emenda constitucional foi desmembrada e só se aprovou a criação da janela para troca partidária. Então, o que nós temos que fazer agora? Olha só, tem chance, tem uma chance. E o que nós temos que fazer agora? Como é o Alcolumbre, o presidente da CCJ, pressionar o Alcolumbre. E o Alcolumbre, querendo ou não, mais ou menos, ele age junto com o governo. Ele só está profundamente magoado com a indicação do André Mendonça, mas é por uma questão de ego, tá? Isso é uma questão de ego ali, uma briga entre eles. Mas, querendo ou não, o Alcolumbre, às vezes, uma grande parte das vezes, tanto que ele foi até convidado para ser ministro, ele age em prol do governo. Então, vamos lá pressionar o Alcolumbre. Ah, Camila, nessa PEC tem ali a questão da reeleição, que vai ser impedida a reeleição. Foi desmembrado, tá? Foi desmembrado. Essa parte já não está mais. Então, vamos ali pressionar o Alcolumbre para que se paute na CCJ do Senado, porque já passou pela Câmara. Falta só o Senado. Então, há grandes chances. Não perdemos ainda. Há grandes chances da gente conseguir o voto impresso com a contagem pública através do Senado. Então, corre lá no Twitter do Alcolumbre, no Facebook, no e-mail do Alcolumbre, vamos mostrar para ele que nós estamos de olho. Agora que estamos falando sobre o Senado, vamos falar da revogação da Lei de Segurança Nacional. Houve aprovação do texto que revoga a Lei de Segurança Nacional, a proposta já foi aprovada pela Câmara, incluindo no Código Penal crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa revogação, ela tem dois gumes. O primeiro gume, ele é positivo. O Alexandre de Moraes se baseou nessa lei para abrir os inquéritos e prender o deputado federal, assim como Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, Eric, enfim. Então, caindo essa lei, automaticamente os processos e a prisão do deputado federal Daniel Silveira caem. O lado não tão bom assim é que nós nos colocamos em risco ao criticar, por exemplo, a segurança das eleições. Com a revogação, o texto aprovado no Congresso introduz no Código Penal, por exemplo, crimes contra as instituições democráticas, o funcionamento das eleições e a cidadania. Então, o que é ataque à cidadania? Por exemplo, considerar o MST um grupo terrorista. Isso vai ser considerado um ataque à cidadania, ataque a movimentos sociais. O funcionamento das eleições são as críticas às urnas. E as instituições democráticas, por exemplo, é quem pede a intervenção militar. Eles revogaram esta lei porque enquanto ela estava sendo usada em prol da esquerda, estava tudo ok, eles nem falavam nela. Quando o ministro da Justiça passou a usar em prol do presidente Bolsonaro, aí eles falaram, melhor não, né? Vamos revogar porque está vindo para o nosso lado. Foi isso que aconteceu. Claro que na quinta-feira, que a gente tem live com o doutor Renato, ele vai explicar melhor essa situação, mas eu quero saber o que você achou da revogação dessa lei. E já que estamos falando em revogação, a Justiça Paulista revoga a prisão de vândalos que incendiaram a estátua de Borba Gato. Enquanto isso, o deputado federal Daniel Silveira segue preso, mesmo sem ter cometido crime, colocado fogo, depredado ou qualquer coisa do tipo e ainda com fiança paga.
Segundo o juiz Eduardo Pereira Santos Júnior, não existem elementos para manter a prisão dos responsáveis pelo incêndio. Imagina, a gente que interpretou errado aquele momento de expressão cultural do sujeito incendiando uma estátua histórica. E já que nós estamos falando em vândalos, vamos falar do PT. Justiça ordena a PT a pagar 2 milhões por calote no Distrito Federal. Após quase 7 anos, o Partido dos Trabalhadores, PT, Partido dos Trambiqueiros, finalmente terá que pagar a continha em aberto com a gráfica editora Qualidade. O juiz Isamu Sinozaki Filho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou que o diretório do PT terá que pagar 2 milhões referentes a um débito com a empresa. Os caras conseguem passar perna em gráfica. Os caras conseguem roubar uma gráfica. O valor é referente ao material de campanha de Agnello Queiroz em 2014, quando era governador do Distrito Federal e tentava a reeleição. A dívida original era de R$647 mil, mas por causa das correções monetárias e multa, o valor chega a 2 milhões. O juiz determinou o prazo de 15 dias para que o partido efetue o pagamento da dívida, evitando bloqueio de recursos. Mais um calote do PT que será resolvido na justiça. É claro que eles vão dar um jeito de pagar isso com fundo partidário e fundo eleitoral, né, pessoal? E para a gente finalizar, Dória, sim, temos que falar do calcinha apertada, que esses dias aí anda atacando a família Bolsonaro, achando que isso vai atrair para ele a galera do antibolsonarismo, né? Que não é nem Lula e nem Bolsonaro, é terceira via. Mas o João Dória esquece que mesmo essa galera dos sapatênis aqui da Vila Madalena odeia ele. João Dória é amplamente rejeitado em São Paulo, então não tem por que ele estar fazendo esses ataques ignóbios, idiotas e infantis, mas agora ele conseguiu fazer uma melhor. Além de se alinhar à China e vender o estado de São Paulo para a China e, claro, trair o presidente Bolsonaro, agora ele se alia a Macron na área ambiental. Dória anuncia parceria com o governo Macron na área ambiental. Governador se reúne ao desafeto de Bolsonaro na Europa para defender a agenda de desenvolvimento sustentável. Dória está pouco se danando para a quantidade de poluição que a China produz. Ele quer se alinhar ao Macron, que é detestado na França, que está enfrentando dias e dias de manifestação, inclusive todas as fotos do Macron foram retiradas das repartições públicas, mas ele quer se alinhar a Macron somente para agredir o presidente Bolsonaro. Essa noite o Bolsonaro não dorme com uma informação dessa, né? Tipo, Dória se alinhando a Macron e as manifestações do MBL, oh meu Deus, é agora que o Bolsonaro cai. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Ah, assistiram a minha live com a Regina? Vocês gostaram da live? O que vocês acharam? Mas quem não viu, o Izinho está aqui. E claro, a minha estreia no PH Vox, que foi ontem, mas de qualquer forma, o Izinho está aqui também para quem quiser assistir. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.